Fala galera, esse é mais um vídeo aula e ele vai mostrar circuitos. Circuito de iluminação, é esse que estou apresentando aqui. Circuito especial, é um chuveiro. E circuito de tomada. Qual a diferença entre os três? No circuito de tomada, vocês estão observando que existe um azul. Esse azul é um neutro. Também eu estou observando que existe um verde e existe um preto. Eles são chamados de cabinhos, cabos. Porém, tecnicamente, o nome deles é condutores. Condutor de fase, condutor de terra para descarga e condutor de neutro, o azul. Este ponto é um ponto molhado, que é um ponto, estou no banheiro, né? É um ponto molhado, que está nos DRs, no quadro, consta. E este neutro é o mesmo neutro deste aqui? Não. É isso que eu venho a demonstrar a vocês. Embora seja azul, a mesma cor, mas esse neutro que está aqui, ele não está em nenhum momento junto no circuito com este neutro aqui. Tanto este neutro como este neutro, eles são independentes. Como este neutro, ele é independente. Não existe na caixa. O que é caixa? Caixa, acima desse rebaixamento de gesso, existe uma caixa na laje. E nós denominamos ela de caixa de passagem. Lá na caixa, existem vários conduítes chegando nela. Esse neutro não está em emenda com aquele neutro do chuveiro, nem com o neutro de tomada. Os conduítes que estão chegando na caixa de passagem, eles estão vindo do quadro, emendados, neutros emendados com neutros de iluminação, que também os terras estão emendados com terras de iluminação. Conclusão: esse circuito que está aqui, neutro, retorno e terra, ele se faz apenas para iluminação. Não existe uma emenda neste neutro descendo para a tomada, não existe uma emenda nesse terra descendo para a tomada, e muito menos, obviamente, no retorno, que você já conhece, que ele está aqui, né? Essa é a fase e o retorno dele, que é o mesmo. Se eu puxar aqui, ele automaticamente puxa lá, tá vendo? E se eu puxar aqui, ele vai se mover. Então não existe emenda. Que fique bem claro isso. Não se pode emendar circuito de iluminação com circuito de chuveiro, nem circuito de tomada.
Esse neutro que está aqui, que está vendo o quadro, recebe emenda de caixa, lá na caixa que eu acabei de falar. Esse terra recebe emenda na caixa. E este fase até recebe emenda na caixa. Porém, eles estão vindo de um local próprio para essa tomada. Jamais haverá nesta fase um chuveiro em emenda nele, nem nesse neutro uma emenda nele, nem nessa fase terá uma fase para iluminação. Cada circuito tem sua vida própria. Jamais façam isso em casa. Geralmente, nas casas, quando se tem um interruptor e uma tomada, é utilizado essa fase de iluminação para alimentar também a tomada, chamada a puxadinho. Entra-se com uma emenda e coloca-se também o fase na tomada. Isso é proibido, está fora de normas e de padrões. Não se pode fazer isso. O que teria que ter aqui, sim, fase desse interruptor de iluminação, retorno para carga, para a lâmpada, e teria aqui descendo, se aqui existisse uma tomada, um fase vermelho ou preto, um neutro azul e um terra verde, somente para alimentar a tomada. Isso aqui, essa chegada de tensão e essa passagem na liberação pelo comando do interruptor não estaria envolvido na tomada de baixo. Também estaria aqui, se tivesse aqui uma tomada, também relacionado no DR, porque estamos no banheiro, seria uma área molhada. Mas no quarto, eu posso fazer isso no quarto, dar uma puxadinha aqui, fazer uma emenda para ligar uma tomada aqui? Não. Em qualquer lugar da casa, fase de iluminação é para iluminação. Fase de tomada é para tomada. Fase de chuveiro é para chuveiro. Esta fase que está aqui é preta, ela é de 6 milímetros. Ela não recebe nenhuma emenda no seu conduíte até chegar aqui. Ela vem direto do quadro do QDL até chegar aqui. Mesmo o outro chuveiro que está do outro lado na suíte, esse fase não recebe emenda para jogar para ele. Ele vem, está no DR, esse fase e esse neutro estão no DR. Algum problema que houver nesse chuveiro, nessa fiação, instantaneamente abrirá o DR. Este neutro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cada um recebe o seu. Esse terra, desculpe, é a mesma coisa. Cada um recebe o seu terra. Para descarregar qualquer curto ou qualquer sobrecarga que houver. Para descarregar lá para o magma, na barra de aterramento que existe, para que vá em direção ao centro da Terra. Então, o que nós vemos com esse vídeo de hoje é que jamais emendem este fio, esta fase, e façam dela um caminho para uma tomada. Entrar com uma emenda aqui e colocar uma tomada aqui do lado. Jamais façam isso. Esse condutor que está aqui de 6 milímetros, ele tem um nome chamado chuveiro. Não existe mais nada além de um chuveiro.
de um TUS, de uma tomada especial. Jamais peguem esse neutro, que é do chuveiro, e façam uma emenda nele e puxem para uma tomada. Esse neutro tem que estar uso exclusivo desse circuito de chuveiro. Igualmente, esta tomada. Jamais façam dessa tomada uma puxadinha para colocar no chuveiro. Essa fiação aqui é 2,5 milímetros. Essa fiação aqui é 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. É para uma tomada. Apenas para uma tomada. Jamais utilizem essa fase para fazer uma puxadinha, como se diz coloquialmente, e colocar aqui um interruptor para ligar uma tomada, ligar um ventilador. Não. É uma tomada. Se for colocar aqui um ventilador, vai vir outra fase. O neutro vai direto na emenda de caixa para o ventilador. O fase vai ser uma cor vermelha, ou pode ser até uma cor branca, para ficar diferente dessa, ou até uma preta mesmo. Porém, essa é da tomada. E a outra que virá alimentará o interruptor do ventilador ou o interruptor da tomada. Jamais utilizem neutros, circuito de tomada para fazer qualquer coisa que não seja tomada. Poderia haver uma outra tomada e utilizar uma emenda aqui para trazer uma tomada para cá? Sim, poderia, obedecendo o tamanho dimensional da emenda. Se eu tenho meio centímetro de contato de borne, vou ter que ter uma emenda de 1 centímetro. 1 centímetro de emenda. Obedecendo a segurança, essa emenda teria que ter 2 centímetros para alimentar uma tomada. Quando os elétrons vierem, eles vão parar aqui, dividir para cá e continuar seguindo. Então, nesta emenda de 2 centímetros, há espaço suficiente para que haja divisão de elétrons sem aquecimento deste ponto. Se porventura esta tomada aqui ou aqui for feita de forma incorreta, desse tamanho, de meio centímetro também, dependendo do que for ser ligado aqui ou até uma outra tomada, ela vai receber aquecimento. Por quê? Vai acontecer aquecimento? Porque eu já tenho na ponta dela meio centímetro, que vai ser uma tomada. Eu tenho mais meio centímetro aqui de outra tomada. Então, meio com mais meio dá 1 centímetro. 1 centímetro. E se eu fizer uma emenda de 1 centímetro, eu vou estar impedindo que os elétrons se dividam corretamente. Porque se eu tenho meio centímetro de contato de um lado, meio centímetro de contato do outro, eu vou precisar no mínimo da somatória dos dois. Porém, existe a margem de segurança. Esse 1 centímetro, meio mais meio dá 1, já iria para 2 centímetros. Então, seriam 2 centímetros de emenda para poder, quando os elétrons passarem, dividirem, continuar passando, sem haver aquecimento neste ponto, ou neste ponto, onde for feita a emenda, para evitar danificar a fiação e sua vida útil. Esta fiação e toda a instalação da casa, ela tem vida útil. Tá bom, galera? É isso aí. No próximo vídeo, vou continuar falando sobre vida útil de fiação. O que é isso, o que significa e por que não pode se fazer emendas mal dimensionadas
tem puxadinhas, qual o efeito que isso ocorre, qual é o prejuízo que dá na fiação, qual é o custo que vai sair do bolso, né, do dono da casa, da dona da casa. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Armando Muniz 31, YouTube, ou então dê um joinha. Valeu!